O Adson praticamente foi embora, né? Só volta ao Corinthians se for reprovado nos exames médicos lá no Nantes. A gente acha bem difícil, claro, isso acontecer. Então, realmente deve ser negociado com o clube francês. O Corinthians negociou o Adson da seguinte forma: 5 milhões de euros, né, na parte aí do Timão. O Timão vendeu 50%, né, dos direitos que detinha do jogador, tinha 70% e ainda fica com 20%. Então, essa negociação que o Corinthians faz em relação ao meio atacante. O Corinthians vende o Adson Nantes, vende 50% por 5 milhões de euros e fica ainda com 20% aí dos direitos econômicos dele, visando uma revenda lá no futuro, né? O Corinthians sempre trabalha bastante dessa forma aí, quando negocia os seus jogadores. O Adson estava relacionado para o jogo contra o Cruzeiro, seria titular e, de repente, né, Razan, aquele susto, né? Não foi nem... não estava nem no banco de reservas quando saiu a escalação. E aí, meu amigo, não tem jeito. Quando acontece esse tipo de corte em cima da hora, ainda mais a assessoria não avisando nada, porque normalmente avisam, né? Ó, esse foi cortado por lesão, sentiu uma dorzinha, a gente já sabia que tinha alguma coisa e era isso mesmo. Mais um jovem aí, jogador do Corinthians sendo negociado com o futebol europeu, Razan. Você sabe que eu fiz o jogo do Ceará e Ponte Preta, tá falando agora há pouco com o Alfredo Loebling, aqui com a gente ao vivo no De Primeira, e o Barleta, ex-Corinthians, foi titular pela primeira vez com o Ceará e fez um golaço. Trouxe da direita para dentro, cruzou barra chutou, ninguém sabe, a galera acha que ele chutou, mas a bola entrou na gaveta, um golaço. Primeiro jogo dele como titular, o segundo no geral pelo Corinthians, pelo Ceará, perdão, depois de uma passagem relâmpago pelo Corinthians, 5 jogos apenas, da mesma posição do Adson, e agora fica sem os dois. E não sei se você se recorda, no período que ele não jogava, eu trouxe informações aqui que ele estava treinando bem, viu, o Razan? O Corinthians realmente não conseguiu, né, pagar o São Bernardo e acabou repassando o jogador. Os torcedores, o meu Instagram, torcedor, acompanha tudo, né? O meu Instagram hoje estava bombando de torcedores perguntando: poxa, mas que situação é essa do Barleta? Então, eu não vi o gol, estou sabendo pelos torcedores, estão revoltados com o gol do Barleta lá no Ceará. E já estou curioso para saber se ele jogou bem, viu, Razan? Eu sei que eu que entrei para dar informação aqui, mas fiquei curioso. Jogou bem, foi o primeiro jogo dele como titular e foi bem, e depois acabou substituindo no segundo tempo. Ele foi uma opção até do Guto Ferreira, que tirou o Eric, que é o principal goleador, principal garçom do time na temporada. O Eric ficou no banco, o Eric que já tem um acerto com o São Paulo para 2024, e o Barleta entrou exatamente na vaga dele como titular, e aí o Eric só entrou no segundo tempo, nesse duelo do Ceará contra a Ponte Preta. Além de Adson e Barleta, que é um assunto que está forte nesses dias no Corinthians, ô Samir, tem mais novidade de bastidor do Timão? Tem sim, Razão. O Bruno Mendes, né? Porque o Corinthians renovou o contrato com o Gustavo Mosquito. O Mosquito mesmo, né, acabou revelando isso na entrevista na zona mista, né? Após o gol que ele fez, né, voltou, né? Depois de tanto tempo sem jogar, voltou, salvando o Corinthians da derrota lá em BH. Gol faltando 10 segundos para acabar. Faltando 10 segundos, o Corinthians deu um chute no gol. O Rafael Cabral terminou o jogo sem fazer nenhuma defesa, né? Porque a única que foi no gol entrou. E salvo o Corinthians da derrota, depois ele fala na zona mista, diz que jogou sem realizar nenhum treino, nenhum coletivo, nada, foi pro jogo realmente, né? No susto, voltou depois de muito tempo. E ele mesmo disse isso na coletiva e acabou, né, marcando aí o gol do Corinthians de empate e disse que realmente está tudo certo com o Corinthians, só falta assinar aquela coisa mais burocrática até o fim de 2026, o Razan. Além do Mosquito, o Alessandro também confirmou na entrevista uma informação que a gente deu aqui essa semana, que o Corinthians já negocia a renovação do Wesley, né? A gente trouxe no de primeira que o Corinthians já havia aberto negociações com o Wesley para renovar o contrato dele, também confirmado aí pelo Alessandro, essa informação que a gente deu. Outra coisa também que se confirmou, né, Razão, o Lucas Veríssimo, né, que eu trouxe acho que na sexta-feira, que ele estava treinando muito bem e que poderia jogar, né, contra o Cruzeiro. Foi titular e fez uma baita estreia, viu, Razão? O Lucas Veríssimo destoou do time do Corinthians. Acho que ele e o Wesley foram os melhores no jogo. Claro que o Mosquito entrou e brilhou. Ele e o Moscardo, né? O Moscardo jogou muita bola, iniciou aí a jogada do gol do Corinthians.
foram os 3, assim, o Wesley acabou sendo sacado, e o Lucas Veríssimo estreou muito bem, no alto, saindo, com boas saídas de bola, enfim. E a outra novidade agora é o Bruno Mendes, né? Como eu fiz essa introdução para falar do Bruno Mendes, porque ocorreu a renovação do Mosquito, deve ocorrer a do Wesley, e aí o Corinthians tentando também o Bruno Mendes. São 3, né, renovações aí que o Corinthians está tentando. A mais difícil é exatamente a do Uruguai. O Corinthians reabriu as negociações para renovar com o jogador, a negociação estava travada, ouso dizer que ainda continua travada, não dá para a gente falar também que já está encaminhado. Eu vi muita coisa nas redes sociais, o Corinthians já está renovando porque renovou com os 2, né? Mas eu confirmei com as fontes que ainda não está nessa questão de já está renovado, só falta assinar, não está no patamar dos casos aí do Mosquito e também do Wesley, né? O Wesley também segue em negociação, não dá para dizer que está avançada também, mas o Bruno Mendes muito menos. O Bruno Mendes, o Corinthians reabriu a negociação para querer saber o que está acontecendo, por que ele não quer renovar, porque é uma coisa que já se arrasta há um bom tempo. Ele apresentou as propostas que tem, e o que eu apurei, Razan, que não chegou nenhuma proposta da Europa, que é a prioridade do Bruno Mendes. Se pintar a Europa, ele vai embora, aí ele não fica no Corinthians e também não vai para nenhum clube brasileiro que tenha aí feito ofertas para o Bruno Mendes. Mas o que eu apurei é isso, que não tem nenhuma proposta da Europa, mas os 4 clubes brasileiros que fizeram propostas, um deles tem uma proposta maior que a do Corinthians. Eu não sei qual deles. São 4 clubes que fizeram as ofertas, né? Flamengo, Atlético Mineiro e os 2 gaúchos, o Grêmio e o Inter. Um desses 4, né, pelo que as minhas fontes me passaram, tem uma proposta maior que a do Corinthians, e o Corinthians está tentando cobrir essa proposta para, enfim, renovar com o Bruno Mendes, que termina seu contrato aí em dezembro. Lembrando que o Corinthians pagou uma boa grana pelo Bruno Mendes, né, Razan? Ele pertencia ao Montevideo Wanderers, né, do Uruguai, custou aí 18 milhões de reais, e o Corinthians tem 70% dos direitos econômicos do Bruno Mendes, foi contratado em 2019, Razan. Então ele é alvo de Flamengo, Atlético, Grêmio e Inter? Isso, 4 clubes, né? A gente já havia trazido isso aqui, e eu apurei que um desses 4 aí tem, não sei qual deles, tá? A fonte não quis me passar isso. Um desses 4 tem uma proposta maior que a do Corinthians. O Corinthians fez uma proposta já há bastante tempo, viu, pelo Bruno Mendes, e o Bruno Mendes não aceitou, né? E está aguardando também alguma movimentação no mercado internacional, mas até agora não pintou nada para ele. O que ele tem realmente são as ofertas dos clubes brasileiros, e uma bem boa, né? Podemos dizer assim, de um desses clubes aí, o Razan. E agora o Corinthians tentando cobrir essa proposta, né? O Bruno Mendes não é o titular absoluto da defesa do Corinthians, está longe disso, né? A zaga titular é Gil e o Murilo. A situação para ele também pode ficar um pouco mais difícil, porque, repito, né? O Lucas Veríssimo fez uma baita estreia e tem tudo aí para engrenar com a camisa do Corinthians. Mas ele tem atuado bastante improvisado na lateral direita, inclusive barrou o Fagner no jogo mais importante do ano, né, Razan? Contra o São Paulo, foi titular. Verdade. E sobre o Bruno Mendes, o Samir já vem falando há algum tempo aqui no De Primeira sobre essa situação, esse vai, não vai, fica, não fica, esse imbróglio, renova, não renova, e do assédio de outros clubes. A situação segue indefinida, mas o Corinthians trabalhando no bastidor às vésperas da eleição que está cada vez mais se aproximando no final do ano, e agora eliminado da Copa do Brasil. Tem a Sul-Americana e também o Campeonato Brasileiro. O Corinthians que conseguiu arrancar esse empate no finzinho, com uma grande contribuição / atuação do Moscardo, um jogador que está enchendo os olhos da torcida corintiana. O que ele fez no lance do gol é negócio que não é para gente pequena, não, porque ele, com 17 anos, toma a bola do Gilberto, que tem o dobro da idade dele, 34. O Gilberto, com a bola no campo de ataque, era só segurar para acabar o jogo, com faltando cerca de 30 segundos. Rouba a bola, dá uma caneta de costas, gira o corpo, faz a tabela 1-2, aciona o Bidu, Bidu toca para o Romero faz a jogada, cruza, e o Mosquito entra no finalzinho ali com a cabeçada salvadora e empata o jogo, para delírio da torcida do Corinthians e para desespero do torcedor do Cruzeiro, que vai mais uma vez o time ficar no quase, e esse empate com sabor de vitória para o Corinthians e sabor de muita derrota amarga para o Cruzeiro.